Grilo doméstico. O grilo doméstico aparece com frequência dentro de casas e construções humanas. Ele se adapta muito bem a ambientes fechados, onde encontra calor constante e pequenas frestas para se esconder. Seu corpo é pequeno, achatado e resistente, facilitando a passagem por espaços estreitos entre paredes e móveis. A coloração escura ajuda a desaparecer em cantos pouco iluminados. Durante o dia, ele permanece escondido, quase imóvel, reduzindo qualquer risco de ser visto. Quando a noite chega, o ambiente muda completamente para ele. É nesse momento que sai em busca de alimento e começa a produzir seu som característico. O canto é feito pelo atrito das asas, criando uma vibração contínua que se espalha pelo silêncio da casa. Em muitas culturas, esse som foi associado à presença de vida doméstica tranquila, mesmo em ambientes simples. Ele se alimenta de restos orgânicos, migalhas e pequenos fragmentos encontrados no chão. Por isso, consegue sobreviver facilmente em locais habitados por pessoas. Seu comportamento não é agressivo e ele evita contato direto sempre que possível. Em algumas situações, pode viver escondido por semanas sem ser notado. A presença dele costuma ser percebida primeiro pelo som, não pela visão. É um pequeno habitante noturno que transforma o silêncio das casas em um ambiente mais vivo e contínuo. Grilo do campo. O grilo do campo vive em áreas abertas, como pastagens, campos agrícolas e regiões com vegetação baixa. Ele depende do espaço amplo para se mover com facilidade e escapar de predadores. Seu corpo é mais robusto e preparado para saltos rápidos entre os caules da grama. A coloração varia entre verde e marrom, sempre acompanhando o ambiente ao redor. Durante o dia, permanece escondido sob folhas secas ou pequenos buracos no solo. Esse comportamento ajuda a evitar aves e outros animais caçadores. À noite, o campo muda de ritmo e ele se torna mais ativo. É quando sai para se alimentar e também para se comunicar. Seu canto é mais forte e constante do que o de espécies urbanas. Esse som se espalha facilmente pelo espaço aberto, sem barreiras naturais. Em áreas rurais, sua presença é comum em noites quentes e úmidas. Ele se alimenta de folhas jovens, sementes e pequenos fragmentos vegetais disponíveis no solo. Seu papel no ambiente está ligado ao equilíbrio da vegetação local. Ao se movimentar, também ajuda na dispersão de matéria orgânica leve. É uma espécie que vive em sintonia com o ritmo do campo e das estações. Grilo topeira. O grilo topeira vive quase toda a sua vida abaixo da superfície da terra. Seu corpo é forte e adaptado para escavar túneis em solos úmidos e macios. As patas dianteiras são largas e funcionam como pequenas ferramentas naturais de escavação. Ele se move lentamente no subsolo, criando galerias extensas que podem se conectar entre si. Esses túneis servem tanto para alimentação quanto para proteção contra predadores. Ele se alimenta principalmente de raízes, matéria orgânica e pequenos organismos do solo. Diferente de outros grilos, raramente aparece na superfície, mesmo durante a noite. Sua vida é marcada pela escuridão constante e pelo contato direto com a terra. O som que produz é abafado, quase como uma vibração que vem do interior do solo. Em áreas agrícolas pode ter dupla importância, ajudando na aeração da terra, mas também afetando raízes cultivadas. Seu corpo escuro e compacto facilita o deslocamento em túneis estreitos. Ele não depende da visão e usa principalmente o tato e vibrações para se orientar. Cada movimento seu contribui para a transformação lenta do solo ao redor. É uma espécie que vive em um mundo escondido, onde a luz quase nunca chega. Grilo árvore. O grilo árvore vive entre galhos, folhas e troncos nas partes mais altas da vegetação. Seu corpo é leve e alongado, adaptado para se mover com facilidade em superfícies irregulares. As pernas longas permitem saltos precisos entre ramos finos e instáveis. A coloração costuma se misturar com folhas secas ou verdes, dependendo da espécie e do ambiente. Durante o dia, ele permanece imóvel, preso a galhos, quase invisível aos olhos de predadores. À noite, começa a se movimentar com mais liberdade pela copa das árvores. Ele busca alimento em folhas, pequenos insetos e resíduos orgânicos acumulados entre os ramos. Seu canto é suave e se espalha pelo vento entre as árvores, criando uma presença sonora discreta. Em florestas densas, é possível ouvir seu som sem conseguir localizá-lo facilmente. Esse comportamento ajuda a manter sua segurança no ambiente elevado. Ele depende muito da estrutura da vegetação para sobreviver e se deslocar. Em regiões tropicais, é comum em florestas úmidas e manguezais. Cada movimento seu acontece de forma leve, quase sem impacto no ambiente ao redor. É uma espécie que vive entre alturas e sombras, sempre integrada à copa das árvores. Grilo camelo. O grilo camelo possui um corpo arqueado. Ele lembra a forma de um pequeno camelo em miniatura. Essa estrutura física ajuda na adaptação a ambientes escuros e estreitos. Ele não possui asas desenvolvidas. Isso limita o som que consegue produzir. Por isso, sua comunicação depende mais de movimentos e vibrações do solo. Ele vive em cavernas, porões antigos e locais com pouca ou nenhuma luz. O comportamento é extremamente cauteloso, sempre atento a qualquer alteração no ambiente. As pernas longas permitem saltos rápidos quando precisa escapar de ameaças. Ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição,
Também consome pequenos fragmentos encontrados no chão. A ausência de luz constante influenciou sua forma e seus hábitos ao longo do tempo. O corpo claro ajuda a refletir o pouco de iluminação natural que entra em cavernas. Ele evita contato com áreas abertas. Raramente se expõe ao exterior. Em alguns lugares, é encontrado em estruturas abandonadas por humanos. A vida é marcada pelo silêncio e pela adaptação ao isolamento. Cada movimento acontece com cuidado, como se o ambiente fosse sempre instável. É uma espécie moldada pela escuridão e pelos espaços fechados. Grilo de caverna. O grilo de caverna vive em ambientes subterrâneos profundos, onde a luz quase não existe. Seu corpo perdeu pigmentação ao longo da evolução, tornou-se mais claro que outras espécies. Ele depende de antenas longas e sensíveis para se orientar no escuro total. Cada movimento é guiado por vibrações e pequenas mudanças no ar ao redor. Dentro das cavernas, ele encontra fungos, matéria orgânica e pequenos organismos como alimento. Raramente sai desse ambiente. Vive praticamente toda a sua existência em isolamento. O som que produz ecoa nas paredes de pedra, criando uma sensação contínua de presença. Em cavernas profundas, pode ser uma das poucas formas de vida perceptíveis. Sua adaptação mostra como organismos podem sobreviver em condições extremas e estáveis. Ele se move lentamente, economizando energia em um ambiente com poucos recursos. A umidade constante ajuda na sua sobrevivência e no funcionamento do corpo. Em algumas regiões, é estudado como exemplo de adaptação ao ambiente subterrâneo. Sua visão é quase inexistente, substituída por outros sentidos mais desenvolvidos. Cada dia para ele é praticamente igual ao anterior, sem variação de luz. É uma espécie totalmente moldada pela escuridão profunda das cavernas. Grilo verde. O grilo verde se destaca pela coloração intensa que lembra folhas frescas em crescimento. Ele vive em jardins, matas e áreas com vegetação densa e saudável. Seu corpo fino e delicado facilita a camuflagem entre folhas e caules verdes. Durante o dia, permanece escondido para evitar predadores como aves e pequenos répteis. À noite, torna-se mais ativo e percorre a vegetação em busca de alimento. Ele se alimenta de folhas jovens, brotos e pequenos insetos presentes no ambiente. Seu canto é suave e contínuo, muitas vezes confundido com sons naturais do vento. Essa característica sonora ajuda na comunicação sem chamar atenção excessiva. Em regiões tropicais, é comum encontrá-lo em áreas úmidas e bem preservadas. Sua presença indica um ambiente equilibrado e com boa cobertura vegetal. Ele se move com cuidado entre as folhas, evitando movimentos bruscos. A camuflagem é sua principal defesa contra ameaças naturais. Em jardins, pode viver próximo a áreas humanas sem ser notado por muito tempo. Cada detalhe do seu corpo parece feito para se fundir com o verde ao redor. É uma espécie que representa a harmonia com ambientes vegetais vivos. Grilo anão. O grilo anão é uma das menores espécies conhecidas entre os grilos. Seu tamanho reduzido permite que ele se esconda em espaços quase invisíveis ao olhar humano. Ele vive entre folhas secas, rachaduras do solo e pequenas fendas naturais. Mesmo sendo pequeno, possui grande capacidade de adaptação ao ambiente. Seu canto é simples, mas suficiente para a comunicação entre indivíduos próximos. Ele se alimenta de partículas orgânicas muito pequenas disponíveis no solo. O movimento rápido ajuda a escapar de predadores maiores com facilidade. Em muitos ambientes naturais, sua presença passa completamente despercebida. Sua vida costuma ser curta, mas eficiente dentro do ecossistema em que vive. Ele contribui para a decomposição de matéria orgânica em pequenas escalas. Isso ajuda na reciclagem de nutrientes no solo ao seu redor. Sua existência mostra como organismos pequenos podem ter papel importante na natureza. Ele não depende de grandes estruturas, apenas de microambientes favoráveis. Cada deslocamento seu acontece quase como uma vibração leve no chão. É uma espécie discreta que vive entre os detalhes invisíveis da natureza.